Bom dia! Estamos começando mais um programa Café Paulista, transmitido aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, bem no coração de São Paulo, no meio da Avenida Paulista, aqui onde nós mantemos também o polo universitário da Unisa. Nós agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês que escolheu acompanhar o nosso programa, está aí ligadinho nesse gostoso Café Paulista que nós começamos já aqui, olha, eu com a minha xicrinha aqui dos Amigos do Bem, que vocês conhecem bastante, e começamos o dia nessa terça-feira de fase vermelha, mas para nós aqui está tudo azul, né? Nós temos que saber trabalhar com a situação. Aqui, repito, o importante não é o que acontece com você, mas o que você faz com aquilo que acontece com você. Todos nós estamos sujeitos a essa diversidade da sorte, a diversidade da vida. E o que nós temos que fazer é saber trabalhar com os momentos bons e, principalmente, com os maus momentos. É isso aí. São Paulo amanhece com um dia um pouquinho mais friozinho, um pouquinho mais fresquinho, mas aparentemente o movimento é quase o mesmo nas ruas, viu? Embora o comércio esteja todo fechado em função dessa imposição da fase vermelha, a gente observa os bares, restaurantes, tudo isso fechado, mas o movimento no transporte público, o movimento na rua, as pessoas andando, pelo menos no trajeto que eu fiz, aparentemente está normal. Aliás, ontem eu observei uma coisa aqui, ontem parecia que havia mais gente, e deve ser isso mesmo, né? Porque é aquela política inversa que eles fazem, né? Para menos gente estar na rua, não é para ter aglomeração, e aí o que eles fazem? Eles reduzem o transporte público, e aí todo mundo se aglomera naquele horário, porque foi a impressão que nos deu. Mas, enfim, vamos para as coisas boas, porque se nós estamos aqui vivos, conversando, nós temos que aproveitar essa oportunidade, não é isso? É exatamente isso. E hoje nós temos um convidado que é um querido amigo de longa data, aliás, daquelas amizades hereditárias, porque o seu pai, um grande líder na sua área, é amigo há tempos imemoriais. Estivemos juntos em campanhas na nossa Associação Comercial de São Paulo, na nossa OAB, na entidade de classe que ele preside, enfim. Esse é o pai. E hoje nós recebemos aqui o filho, e você o anuncia. Vamos lá, vamos conversar hoje com o nosso amigo Edson Pinto, que está acompanhando, já está conectado aqui conosco, está acompanhando o nosso programa. Antes de passar a bola para o Edson e para o JB, eu quero só dar um bom dia, aliás, darei um bom dia aqui para a Vitória, para a Rosa, para o Maurício, para a Dália, para a Maria Regina, para a Viviane, que já mandaram aqui os seus bom dias para nós. Então, por favor, você que está nos acompanhando, mande os comentários, mande pergunta para o Edson, se você quiser, sugestão. Lembrando que nós estamos transmitindo no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. E muito brevemente no LinkedIn. Certo? Certíssimo, então, certíssimo. Vamos lá. Então, vamos trabalhar, vamos ouvir o que tem a dizer esse líder de uma área que é das mais sofridas no momento. Vocês vão identificar isso quando souberem que nós vamos falar com o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Particulares e Osasco, e vice-presidente da Foresp, que é a federação no estado de São Paulo, que congrega 24 outros sindicatos. Bom dia, meu querido amigo Edson Pinto. Muito bom dia, JB, Ricardo, uma alegria e uma honra muito grande estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho aí sobre o setor com vocês e com essa audiência qualificada do Café Paulista. Maravilha. Nós estamos enfrentando uma fase complicada, especialmente aí para a tua área de atuação, né? Porque se são bares, restaurantes e similares, me parece que no campo comercial são os que mais estão sofrendo com essas restrições todas impostas, não sei se pela fase vermelha ou se impostas pela doença, né? Pois Ricardo. Infelizmente, né? A gente está vivendo o que a gente chama aí de tempestade perfeita no nosso setor. Né? Para vocês terem uma ideia do drama,
que a gente atravessa, né, o setor de bares e restaurantes, junto com o setor de eventos, são os mais atingidos dentro do macro setor de turismo, né? Até março de 2020, no Brasil, existiam cerca de 1 milhão de bares e restaurantes. Nós éramos os maiores empregadores do Brasil, uma relação com investimento no negócio. Nós empregávamos diretamente 6 milhões de trabalhadores. Hoje, dessas 1 milhão de empresas, 300 mil já fecharam. Eu vou repetir, 300 mil empresas já fecharam no Brasil, em definitivo, e mais de 1 milhão de trabalhadores foram demitidos. A situação só não foi mais grave, Ricardo e JB, em decorrência do auxílio do governo federal para pagamento dos salários, que infelizmente foi extinto em dezembro. Em São Paulo, no estado, nós éramos 300 mil empresas do segmento e 90 mil deixaram de existir. Ou seja, 30% do nosso setor desapareceu. Então, diante desse cenário aí de terra arrasada que eu tracei para vocês, nós somos novamente surpreendidos com o anúncio dessa regressão à fase vermelha. É terrível. Eu creio que todos puderam constatar a grandiosidade do trabalho do sindicato, dos trabalhadores nessa área, e a grandiosidade do problema criado. Imaginem vocês, se de 1 milhão de bares e restaurantes que empregavam 6 milhões de pessoas, quando falamos 6 milhões, multiplique isso pelo número de familiares. Se multiplicarmos por 4, são 24 milhões de pessoas prejudicadas. Isto não é brincadeira. Isto merece um estudo acurado. Isso merece um estudo direcionado, ou seja, específico para esta área, dada a sua importância. Eu creio que isso não tenha acontecido, principalmente no estado de São Paulo. Aqui, de 300 mil estabelecimentos, 90 mil, 30%, fechados, encerraram suas atividades. Se nós, mais uma vez, multiplicarmos esses 90 mil por 4, já tem condição de observar até onde fomos, porque é alguma coisa impactante, impressionante. Isso aumenta o número de pessoas dependentes de uma ajuda do Estado, porque não tem de onde prover o seu sustento. O seu ponto de trabalho, o seu posto de trabalho foi simplesmente eliminado. E eu sei que o sindicato, os senhores, Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares similares, especificamente da região de Osasco, Barueri e região, tem feito um trabalho incessante, até mesmo fazendo aquilo que é o mais aconselhável no momento de dificuldade: unir forças, unir-se com outros segmentos, outros setores, e formou, então, a Aliança de Entidades Empresariais da região. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre essa aliança, sobre essas outras instituições que se agregaram aos senhores. Pois não, JB. Só reforçando, né, o seu comentário preciso, né, como sempre, e nós lembrarmos, né, quando a Ford fechou a fábrica no Brasil, houve aquela comoção, aquela surpresa, né, pelo impacto que isso causaria, mas no nosso setor, nós representamos uma Ford por semana, JB. Então, só para reforçar, né, a imagem é sempre importante, né, para ficar mais claro na mente das pessoas. Nós firmamos essa parceria entre as 3 principais entidades representativas do empresariado na nossa região, e foi uma grata alegria, né, trabalhar junto com o Moacir, da ACIB, Associação Comercial e Industrial de Barueri, que coordena as associações comerciais naquela região metropolitana oeste, e com o Rafael, do Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista, e que são lideranças com muita visão e antenados, né, nas coisas que acontecem na região e no Brasil, e nós fizemos esse movimento, essa união, justamente para atuar junto aos prefeitos, junto ao governador, para que o nosso pleito tenha mais força.
Os prefeitos da região têm sido muito solícitos, têm atendido todas as nossas solicitações, eles têm feito o que é possível para colaborar, mas diante de um decreto estadual que vem com a força, com o peso, né, do cumprimento do Poder Judiciário e do Ministério Público, fica muito complicado para os prefeitos flexibilizarem de alguma forma essa nova faseamento vermelho que a gente se encontra. Porque se a gente lembrar, né, é importante fazer uma reminiscência, Ricardo e JB, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós estávamos na fase vermelha. E naquela época nos disseram que nós deveríamos fechar tudo para achatar a curva de contaminações e assim evitar o colapso do sistema de saúde. O setor de bares e restaurantes, à época, deu sua cota de colaboração e nós ficamos mais de 100 dias fechados. Mais de 100 dias fechados. Um estudo do JP Morgan mostra que as pequenas e médias empresas que não têm fluxo de caixa, elas suportam 18 dias fechadas antes de quebrar. Nós ficamos mais de 100 dias fechados. A explicação na época é que o governo precisava de tempo para se preparar, para fazer hospitais de campanha, aumentar os leitos nos hospitais existentes, comprar respiradores, contratar profissionais de saúde, etc. Tudo isso sob os auspícios do decreto de calamidade pública, que dispensa licitações e autoriza a contratação emergencial. Não é isso? Nesse meio tempo, o governo federal repassou bastante dinheiro, na casa dos bilhões de reais, para estados e municípios, para arcar com a eventual redução de impostos que era previsto. Mas sabemos que essa estimativa de queda de arrecadação não se confirmou e acabou sobrando bastante dinheiro nos cofres de estados e municípios. O PIB do Brasil em 2020 foi de 4,1 negativos e o PIB em São Paulo foi de 0,4 positivos. São Paulo fechou 2020 com 7 bilhões e 700 milhões de superávit primário. O governo estadual ainda aumentou impostos durante a pandemia, inclusive o ICMS dos combustíveis, que tem efeito cascata em diversos setores. E aumentou também em 15% o ICMS de quem? Do nosso setor de bares e restaurantes. Enquanto isso, o governo do Amazonas reduziu em quase 50% o ICMS do nosso setor, justamente com a compreensão de que nós fomos o setor mais atingido pela pandemia. Falta compreensão, falta racionalidade nas medidas tomadas pelo governo. Eu comentava ainda ontem o que eu acho um absurdo. Será que em todo o imenso estado de São Paulo a situação é a mesma para todos os municípios? É evidente que não. Há municípios em que o número de vagas de leitos é grande, não foi afetado. O próprio decreto do governo de 2020 dizia que só haveria esta caminhada para uma fase mais firme, mais forte, mais restritiva, se o número de leitos atingisse, a falta de leitos atingisse 75%. Será que é o que ocorre em todos os municípios do estado de São Paulo? Será que é isso que acontece em cidades que não têm esse problema? Por que, então, essa medida, essa tábula rasa, fechando todo o estado de São Paulo? Não parece uma medida meramente política? Não parece alguma coisa que não passou pelo crivo da razão, do bom senso, da análise, de estudar caso por caso? E aqui, na nossa região, em que você preside o sindicato, juntamente com o Moacir em uma área e o Rafael em outra, que são forças vivas da liderança local, o que se passa? Está nesse nível o número de ocupação de leitos? Por si só, haveria uma redução imensa no volume de clientes da sua área, né? Só com a doença, né?
Porque assim, aqueles que têm medo, aqueles que têm um pouco mais de receio, já não sairiam de casa, como muitos estão fazendo. Ainda vem uma imposição desse tipo aí, a coisa se complica bastante. Agora, completando um pouco aquilo que o JB está falando, a Rosa Maria mandou aqui para a gente, olha, infelizmente vemos um descaso não só com o setor, mas também com a população. Por que desativar os hospitais de campanha se a pandemia não havia acabado? E agora, reativá-los a que preço? Boa, Rosa Maria, sempre, sempre, sempre afinada com a realidade e precisa nas suas observações. É uma querida confreira da nossa Academia Cristã de Letras. Eu gostaria que o Ricardo aproveitasse esse instantezinho para falar de nossos produtos, rapidamente. Então, nós temos aqui, como todos sabem, no Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, os cursos profissionalizantes, para você que precisa aumentar a sua renda ou quer desenvolver alguma outra atividade, você pode fazer qualquer um desses cursos e imediatamente ingressar no mercado de trabalho. Além disso, nós temos aqui um polo universitário da Unisa, onde nós mantemos mais de 100 cursos universitários da Universidade de Santo Amaro, que é uma universidade com mais de 50 anos de tradição, e são cursos de graduação e pós-graduação. Eu reforço sempre que você que não teve a oportunidade de estudar, aproveite agora, porque com um preço bem baixinho que o nosso polo oferece exclusivamente, você tem condição de conseguir a sua graduação, a sua segunda graduação, a sua pós-graduação, e aproveitar este tempo que, já que você está forçado a ficar um pouquinho mais em casa, aproveite esse tempo de maneira produtiva, qualificando-se ou melhorando aí o seu nível curricular, o seu nível de educação. E também o nosso SISBEM, Sistema Brasileiro de Benefícios e Melhorias, à disposição no site do Instituto, é só acessar institutojboliveira.com.br. Aliás, falando em cursos universitários, eu lembro que nós fizemos uma excelente parceria aqui com o Edson, né? O Instituto, o sindicato que o Edson preside, ele formalizou conosco uma parceria, e nessa parceria todas as pessoas vinculadas ao sindicato têm o benefício de um desconto especial, tanto para as pessoas quanto para os seus familiares, né? E isso é bom para todo mundo, né? Oferecer esse grande benefício a todos eles. Certo, Edson? Exatamente, Ricardo. É uma alegria poder estar divulgando isso aqui em primeira mão com vocês, né, no Café Paulista. O convênio que nós assinamos e que, acredito que ainda essa semana vai estar nas nossas redes, no site, toda a orientação de como os associados, não associados, e os trabalhadores também e seus familiares poderão usufruir desse benefício de educação continuada, né, que é sempre importante, ainda mais no nosso setor. É importante o empresário, o trabalhador estarem sempre atualizados, não é, das novidades, de um público consumidor cada vez mais exigente com serviços de excelência. É importante que a gente esteja cada vez mais antenado, né, nas novidades, e só a educação continuada pode propiciar esse benefício. Então, em breve, a gente vai estar divulgando essa parceria aí em larga escala para toda a região, e depois a gente espera levar isso para os demais companheiros dos nossos 24 sindicatos irmãos, 24 senhores do estado de São Paulo, que eles possam também estar divulgando essa parceria com o Instituto JB Oliveira. Foi uma grande satisfação para nós estabelecer essa parceria, ou seja, assinar esse convênio com os senhores de Osasco, Barueri região, Alphaville, porque levamos esse benefício, como você bem colocou, de educação continuada. Houve um tempo em que a pessoa fazia um curso e parava ali. Hoje, isto não é admitido no mercado de trabalho. Você tem que estar sempre atualizado. E nós temos os cursos de graduação. Então, se você não teve oportunidade no passado de fazer um curso de graduação, pode fazê-lo agora. Com um detalhe, lá atrás, quando fazíamos um curso universitário, era a duras penas, porque a mensalidade pesava muito no bolso. Hoje, não. As coisas mudaram, há uma facilidade muito grande, os custos, os preços diminuíram e você pode fazer um curso de graduação. E se não quer para você, para a sua família. E se você já tem a graduação, educação continuada, faça a
pós-graduação, faça curso de extensão, curso de aperfeiçoamento, tudo isso está à sua disposição para a sua evolução. O mercado exige e você precisa atender essa exigência. Estamos aqui conectados também com a Roseli, que já mandou uma mensagem para a gente, e o Francisco Alves de Oliveira, o Chiquinho. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Falando ainda do tema aqui da questão da pandemia, do isolamento e dessa fase restritiva, essa fase vermelha, a gente nota que muitas pessoas acabam dizendo, poxa vida, mas o restaurante, por exemplo, ele tem a opção do delivery, ele tem a opção de um iFood, de uma outra empresa de entrega, o Rappi e tudo mais. Só que as pessoas se esquecem, aí me corrija, Edson, se eu estiver errado, mas pelo menos é a visão que eu tenho, do universo todo de restaurantes que oferecem as suas refeições diariamente, acho que uma parcela muito pequena tem acesso a isso para poder fazer essa distribuição dessa forma, não é isso? Exatamente, muito bem colocado, Ricardo. Do universo, né, de 300 mil empresas aqui no estado de São Paulo, cerca de 30%, 40% só tem delivery. Né? É importante lembrar que nós somos eminentemente micro e pequenas empresas, né? 96% de micro e pequenas empresas. Então, é o pequeno barzinho, né, o pequeno estabelecimento, que às vezes tem ali a comida caseira, mas acaba não trabalhando com o delivery. Então, o delivery mesmo são restaurantes mais estruturados que conseguem fazer, né? Ou que já trabalham só especificamente com isso. Então, cerca de 30% tem delivery. A renda do delivery não chega a 30% ou 25% do necessário para a sobrevivência do estabelecimento. É necessário que haja uma mescla entre delivery e salão para manter um rendimento satisfatório. E se a gente lembrar também, durante a pandemia, nós voltamos, se eu não me engano, acho que final de julho, agosto, que nós ficamos 100 dias fechados e retomamos, foi sempre, nunca de uma forma efetiva, foi sempre com a capacidade reduzida a 20%, ou 30%, ou 40%, e proibição de bebida alcoólica a partir de determinado horário, depois tem um final de semana não podia abrir, aí ficou uma temporada fechada, nós nunca voltamos de forma plena com 100% da capacidade. Então, as empresas hoje faturam, no máximo, quem está faturando muito, fatura 50% do que faturava no período pré-pandemia, que era o necessário para trabalhar uma empresa, né? Então, essas restrições de horário de fechamento mais cedo prejudicaram muito. É uma característica do restaurante, diferente do comércio, em geral, nós precisamos trabalhar o período noturno. A receita do jantar é parte importante do faturamento da empresa. Então, o restaurante que só trabalha almoço, com 30% da capacidade, né, e às vezes só delivery, é absolutamente insuficiente. Então, todos os empresários, quem está aberto, só está aberto porque o empresário sacou a sua poupança pessoal e injetou recursos na empresa para manter aberto. Porque o faturamento da empresa não está sendo suficiente já há um ano para a gente se manter aberto. A FEComércio... Pois não, JB. Não, pode prosseguir, depois eu comento. A FEComércio fez um estudo agora, para essa fase vermelha, de que a perda no mês de março, se nós imaginarmos que, e já infelizmente há rumores de que a fase vermelha não vai ficar só nesses 15 dias, que vai se estender pelo mês de março inteiro, eu espero que não, mas o mês de março, na fase vermelha, vai dar um prejuízo de 11 bilhões de reais aos cofres públicos e ao empresariado, né? E eu estou aqui trazendo a frieza dos números para não falar do drama pessoal de homens e mulheres, trabalhadores e empresários que estão com seus sonhos destruídos. Mas eu gostaria muito de entender, Ricardo e JB, qual a lógica ou o elemento científico por trás de baixar um decreto na mesma semana que confere essencialidade a templos religiosos que reúnem multidões e não autorizar um restaurante que, de forma responsável, cumpre todos os protocolos higiênicos sanitários, redução de capacidade e de distanciamento social. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos liberar tudo, fazer festas, né, senão é capaz de me acusarem de negacionista.
O que eu trago é a constatação de que não é no comércio legalmente estabelecido, que cumpre todas as regras, que se propaga a Covid. Uma pesquisa recém-realizada em Nova York mostrou, uma pesquisa com milhares de pessoas, mostrou que contaminações ocorridas em bares e restaurantes são 1,5% do total, enquanto 75% ocorreram em encontros sociais privados, em viagens com amigos, em festas clandestinas e etc. No ano passado, a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes, que eu represento, ocupa uma das vice-presidências, e nós somos 24 sindicatos no estado de São Paulo. Inclusive, nós fomos coautores do Plano São Paulo, nós participamos de toda a formulação higiênico-sanitária do setor de hotéis, bares e restaurantes, junto com o governo, a questão do faseamento. Nós atuamos junto com o governo do estado, fizemos mais de 20 reuniões, junto com outras entidades, com o governo, para colaborar. E nós, naquela ocasião, apresentamos uma ideia para o Centro de Contingência da Covid-19 em relação a fazer um escalonamento do horário de entrada e saída de trabalhadores dos diversos setores, visando reduzir a capacidade de lotação no transporte público. Na última coletiva, realizada no Palácio, semana passada, uma jornalista fez justamente essa pergunta. E a resposta é que não haviam previsto isso, mas iriam avaliar. Mas como assim, né? Esse grupo de notáveis não previu isso? Não leram o ofício da Foresp? Eu quero crer que pensaram, que viram, mas que isso ia trazer muitos gastos públicos. Por que não foi também montada uma força-tarefa para fiscalizar os eventos clandestinos, os pancadões, as aglomerações? A gente viu que na imprensa isso era noticiado e havia um ataque pontual a esses eventos, não sistemático. Por que não se implantou toque de recolher na madrugada, desde um ano atrás, ou toque de restrição, como querem chamar aí para dourar a pílula? Né? Por que a polícia não foi chamada para atuar desde um ano atrás? Então, a impressão, infelizmente, que nos dá é que tudo que pudesse ensejar muitos gastos públicos foram abandonados. E foi repassado à iniciativa privada o ônus de implantar medidas mais duras. Infelizmente, a gente constata isso, e a gente estaria mais disposto a colaborar, a compreender essas medidas, se mais contrapartidas tivessem sido feitas. O problema é justamente esse. O governo federal fez uma contrapartida importante, né, com auxílio emergencial, com ajuda no pagamento da folha, mas, infelizmente, o governo do estado, e nós somos parceiros do governador, desde sempre, nós apoiamos, mas nós somos alienados, não somos alienados. Então, é importante constatar que não houve uma contrapartida efetiva do governo do estado, especialmente aos setores mais prejudicados como o nosso. O que se conclui disso? A pandemia não começou ontem. A pandemia começou há um ano. Você situou bem. Em março do ano passado, nós estávamos na fase vermelha. Um ano se passou e nós voltamos à fase vermelha. Será que, com toda a sua capacidade, o governo não teve condições de implementar medidas racionais? Não teve condição de analisar o problema criteriosamente, separando o trigo do joio? É muito fácil, numa situação de agravamento do número de hospitalizações, você mandar fechar tudo. Fecha tudo. Lembra até a rainha lá da Alice no País das Maravilhas. Cortem-lhe a cabeça. Se você tem dor de cabeça e lhe cortam a cabeça, acabou a dor de cabeça. Mas o que mais acabou? Dá-nos a impressão que está havendo uma primariedade, uma falta de preparação, de análise, de critério nesse governo que fala tanto em princípios científicos, princípios de ciência, e não o aplica na prática, porque senão não aconteceria o que está acontecendo. Se voltasse os olhos para um dos setores que mais contribuem para a riqueza do Estado, em número de empregos, em número de atendimentos, não faria uma coisa dessa. Até porque, como você bem colocou, é uma área profundamente organizada.
Você não entra sem máscara, você não entra sem higienizar as mãos, você tem a separação, o distanciamento já estabelecido. Isso tudo garante que o seu setor está tomando as providências que outros, aqueles da clandestinidade, não estão. E vocês estão sendo muito bem fiscalizados, enquanto os outros ficam aí à solta. Isso aí. Bom, eu vou fazer um comentário rápido aqui que a Roseli colocou. Estamos há exatamente 1 ano desde o início e o que não compreendo é o que eles ainda não aprenderam com as experiências passadas, principalmente com países que passaram pelo mesmo problema. Infelizmente, muitas pessoas ainda terão vidas interrompidas pelo descaso, egoísmo e algumas que estão à frente de toda a população. Bom, esse toquezinho aqui, como vocês já sabem, é o nosso tempo que está esgotado. Então, eu vou passar para o Edson para as suas considerações finais. Eu agradeço a sua presença e, claro, já fica aqui o convite para uma próxima vez. Claro. Muito obrigado, Ricardo, JB. Mais uma vez, uma honra e alegria muito grande poder estar aqui com vocês, trazendo, né, essas informações ao seu público, aos nossos amigos que acompanham o Café Paulista, e eu estou à disposição para outras conversas tão agradáveis como essa. Muito obrigado. Nós agradecemos e vamos marcar. É isso aí. Muito obrigado a todos pela participação, por acompanharem, pelos comentários. Os comentários estarão publicados todos nas nossas redes sociais. Essa entrevista de hoje, essa conversa gostosa, esse gostoso Café Paulista de hoje, também ficará para quando você quiser rever. E se quiser compartilhar, por favor, faça isso para que possamos atrair cada vez mais pessoas bem interessadas. Certo, JB? Certíssimo. Continue conosco. Muito bem, então até amanhã. Deus os abençoe, uma ótima terça-feira e amanhã, 9 horas, a gente se encontra no nosso café.